Então, pessoal, nós paramos aqui nessa sequência de coesão sequencial em texto acadêmico que eu combinei aqui, falei com vocês sobre a importância de ter isso sempre à mão. Quando a gente vai fazer um texto acadêmico, escrever, é muito importante a gente não ficar se repetindo para inserir a voz de um autor ou de uma autora. Aqui vocês podem ler autor, autora, tá? O tempo todo. Segundo o autor, segundo a autora, segundo o autor, segundo a autora. É muito chato quando a gente fica lendo um texto que só usa esse mecanismo de referência, de referenciação. Então, a gente pode mudar essa forma de dizer, de acordo com fulano de tal, consoante o autor, com esta compreensão, percebemos que, sob essa perspectiva de fulano de tal, com base nos estudos de fulano, na mesma linha de pensamento, a autora acrescenta que, além disso, a autora ou o autor diz que. Então, é muito importante a gente trabalhar com essa lista, para a gente ir variando, e vocês podem alimentar essa lista à medida que vocês forem lendo os textos acadêmicos que os outros professores passarem, vocês podem sublinhar como é que eles se referem a essas vozes, a esses intertextos, para que vocês possam, então, também acrescentar aí na lista o esquema de coesão sequencial. E aqui, então, a gente volta para o... Ah, essa também é outra. Olha só. Então, quando a gente vai falar no nosso texto, a gente fala o autor ou a autora, né? O autor observa que... Geralmente a gente só fala assim, o autor afirma que. A autora afirma que. Não, e a gente pode variar. Ressalta, enfatiza, destaca, assevera, afirma, considera, aponta, argumenta, salienta, sugere, discute, observa, define. Isso para dar alguns exemplos, e vocês podem ampliar essa lista também. São duas figuras, né? Dois slides, que eu realmente sugiro que vocês possam colocar aí na mesa de vocês, no acesso fácil, no computador, salvar separado, porque realmente faz muita diferença na hora da produção textual dos nossos trabalhos acadêmicos, tá certo? E aí, para a gente concluir, então, essa sessão, eu vou trazer para vocês, só um minuto, eu vou trazer para vocês a última parte dos nossos slides, que é como desenvolver a leitura crítica, né? A gente tem um texto completo aqui, meu, com a professora Maria Luísa Coroa e com o professor Sóstenes Lima, da UEG, para a gente saber, então, como é que a gente trabalha com a leitura crítica de mundo, né? Então, resgatando um pouquinho, a gente trabalhar com essa concepção socio-interacional da linguagem, essa perspectiva interacional, ela também tem embutido nela a perspectiva crítica, que é a relação entre a linguagem e a sociedade com foco na mudança social. Se a gente falar assim, o que é uma linha crítica de pensamento dentro dos estudos de linguagem? Vocês podem gravar isso aí. É uma linha que trabalha com mudança social. Então, a gente trabalha com desvelamento de ideologias de dominação, de mecanismos de opressão dentro da linguagem para provocar mudança social, mesmo que seja a partir da conscientização de práticas de resistência, de práticas transgressoras e de emancipações. Mesmo no nível micro ou no nível macro, não importa, essa postura é a postura que se pretende na nossa abordagem de linguagem dentro do social. Então, isso é muito importante. A gente considera o texto, a história da sociedade e a ideologia e o poder. Essa linha chama análise de discurso crítica, é uma linha muito famosa, muito importante, muito consagrada na Universidade de Brasília, mas ela nasceu lá na Inglaterra com Norman Fairclough e um grupo de linguistas que trabalharam com essa visão, e também antes na França com Péchet, que aí deu origem à análise de discurso francesa. Não é o foco desse curso, mas na pós-graduação é com que eu atuo, e a gente pode conversar, se alguém quiser mais esclarecimentos, eu estou disponível. Então, vamos considerar os seguintes pontos. As práticas sociais envolvem linguagem, os usos de linguagem ajudam a construir diferentes relações sociais, a linguagem constitui nosso sistema de saberes, crenças, valores sociais e culturais, e a partir da linguagem é possível construir novas identidades ou reproduzir identidades cristalizadas, né? Então, essa questão do discurso, o que significa falar em linguagem como discurso?
significa falar da ideia de movimento. É a linguagem em ação. Não é uma linguagem estanque, presa dentro do livro, dentro do texto lá, que não está sendo visto no modo como ele é produzido, no modo como ele circula e no modo como ele é consumido socialmente. Então, quando eu olho a linguagem como discurso, eu estou olhando para produção textual, circulação textual e consumo textual, né? E por isso que é muito importante a gente compreender, então, essa teoria social do discurso. Como eu já falei, ela foi criada, né, o pai dessa linha é Norman Fairclough, mas os pensamentos originários vieram lá de Michel Foucault e Antônio Gramsci. Então, vamos continuar. Como assumir um compromisso social com a mudança a partir do lugar de especialista da linguagem? Todos vocês estão se tornando especialistas da linguagem. Então, eu vou tratá-las como tal, tá certo? Então, a gente vai se perguntar, como é que eu vou assumir esse compromisso social com a mudança? Como professores, professoras que vou ser, né? Ou até às vezes que já sou. Eu vi na apresentação que alguns já são. Para assumir uma postura crítica enquanto especialistas da linguagem, é preciso considerar o papel crucial do contexto. Não só o contexto temático, mas, sobretudo, o contexto social, que é atravessado por relações de dominação, por construção e reprodução de estereótipos sociais e por mecanismos ideológicos discriminatórios e manipuladores e, por isso, enganadores. Esse tipo de análise se interessa pela relação que há entre a linguagem e poder. Então, a gente vai acender em nós um comprometimento, é o nosso compromisso social enquanto especialista da linguagem com a transformação do mundo. E como que a gente começa isso? A gente começa, por exemplo, eu vou dar exemplos práticos, a partir do momento em que você, como professor ou professora, vai colocar à disposição dos seus alunos não apenas textos de uma literatura branca, heteronormativa, produzida por homens da Europa ou dos Estados Unidos. A partir do momento que você procura levar uma literatura marginal, uma literatura negra, uma literatura feminina para a sua sala de aula, você está já trazendo o compromisso, já está assumindo esse compromisso social com a mudança, a partir do seu lugar, do seu trabalho com a linguagem. Então, são as práticas de leitura e escrita que podem ser inúmeras, né, realizadas de inúmeras maneiras, que faz com que que nós, como professores de língua, professoras de língua, possamos atuar do mundo a partir da nossa sala de aula. Então, quando eu paro de ficar muito preocupada com o currículo, com seguir essa regra pré-estabelecida, o conteúdo do livro didático, e eu não mais ouso criar, quando eu abro mão da minha energia criativa, quando eu não levo mais uma música para a sala, quando eu não trago mais, quando eu deixo morrer em mim o encantamento que eu tenho pela língua, pela literatura, ou pelas próprias, pelo estilo gramatical das palavras, pela estilística da língua, quando eu deixo tudo isso murchar dentro de mim, eu estou deixando de assumir um papel de agente transformador do mundo. Porque quando eu trago isso, a minha criatividade, quando eu trago a minha vitalidade, inclusive com as minhas paixões e as minhas revoltas para dentro da sala de aula, a partir de um projeto de mudança social, eu estou conectado e conectada com o papel do que é ser um educador. E não só um professor transmissor de conhecimentos da educação bancária que Paulo Freire já nos advertia há tantos anos, né? Então, é nesse pequenininho, na sua sala de aula, o texto que você leva, a escolha que você faz do trabalho, você vai reforçar a nomenclatura gramatical ou você vai reforçar a reflexão linguística, né? Tudo isso são escolhas que você vai fazendo e vai despertando em você e nos seus alunos e alunas um novo mundo, um lugar onde as pessoas possam realmente se colocar, ter espaço de escuta respeitosa, e a gente possa construir, então, algo diferente. Esse é o trabalho que a gente se propõe na análise de discurso crítica na escola. Então, aqui tem sugestões de leitura, tem um vídeo do preconceito linguístico do professor Marcos Bayon, que na sociolinguística interacional, essa linha que também
trabalha com social na linguagem, é uma camada, né, de conhecimento muito importante que é o estudo do preconceito linguístico. O professor Marcos Baio é o nome mais conhecido internacionalmente para falar de preconceito linguístico brasileiro. Esse vídeo é grande, mas ele vale a pena uma entrevista. É um colega da UNB, esse professor. E para fazer o questionário é muito importante essa entrevista. Então vamos lá. Aqui tem a entrevista, vou pular. Está dizendo quem é o Marcos Baio. E tem aqui uma sugestão, né? Ele vai trabalhar, o Marcos Baio, com esses mitos. E ele vai desconstruir mito a mito, no livro dele, O Preconceito Linguístico do Brasil. Então, muito, muito importante vocês discutirem e pensarem nisso como especialistas da linguagem, né? Para falar um pouquinho da norma culta, né? A gente precisa, então, partir da ideia de que não existe o erro de português. Existem diferenças de uso, alternativas de uso em relação à regra imposta pela gramática normativa. Então, a gente tem que respeitar a variedade linguística das pessoas, porque essa variedade linguística é parte da integridade física, emocional, cultural e espiritual dessa pessoa. Então, se milhões de pessoas estão optando por um uso que difere da regra escrita nas gramáticas normativas, é porque alguma regra nova sobrepondo-se à antiga. O que Marcos Bain traz e muitos outros sociolinguistas é que as mudanças na língua são mudanças cientificamente estudáveis, né? Então, a gente pode estudar o porquê que um determinado pronome cai em desuso, por que determinada palavra deixa de ser pronunciada de um jeito, passa a ser de outro, por que a regência de uma palavra muda. Tudo isso tem explicação científica dentro da linguística. Então, a gente pode escolher um caminho do cientista, um caminho do pesquisador, que ele olha o fenômeno dos desvios linguísticos em relação à gramática tradicional, padrão e normativa, e ele vai perguntar o que está acontecendo aqui. Do ponto de vista fonético, do ponto de vista gramatical e semântico, estilístico. Agora, ou a gente pode optar por um caminho que é o do senso comum, que é um caminho do preconceito, que é aquele que vai julgar aquilo como errado. Então, a gente não usa que o aluno errou, né? A gente vai refletir o que aquela expressão linguística está nos trazendo na minha sala de aula. O que aquele aluno está querendo dizer? Será que é um estilo que está nascendo? Será que ele está trabalhando com essas frases curtas, sem verbos? Porque naquele momento do texto dele, uma narrativa, aquele menino do sexto ano está querendo me trazer alguma expressão estilística que eu não vi? Então, são perguntas muito importantes que a gente tem que ter coragem para fazer quando a gente é professor. É a coragem de não desistir da nossa postura pesquisadora do professor como intelectual transformador, né? Nós somos intelectuais transformadores. Então, esses dois epítetos, a gente não pode se esquecer, isso faz parte, tem que estar colado na nossa profissão, né? Conscientizar-se de que toda língua muda e varia. O que hoje é visto como certo já foi erro no passado. O que hoje é considerado erro pode vir a ser perfeitamente aceito como futuro da língua. Então, para concluir, a gente precisa trabalhar com consciência crítica na escola, né? A gente tem que saber que a norma culta é apenas uma variedade da língua. A variedade padrão não deve ser vista como forma de superioridade social, não é porque eu falo a norma culta que eu sou superior a ninguém. E a noção de erro deve ser considerada numa visão científica da linguagem, né? Então, nesse sentido, a gente começa a entender muitas outras coisas que às vezes a gente não entendia, né? E a ignorância é a maior raiz do preconceito. Então, que a gente possa assistir essa entrevista do Marcos Baio, assistir o texto do professor Marcuski, que já foi colocado desde a unidade anterior, para que vocês possam responder o questionário com muita tranquilidade, calma. Tudo que está no questionário vocês estudaram. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixo o meu abraço para vocês e até a próxima.